Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia. Saudade de vocês, irmãos. A gente fica nessa daqui para lá, de lá para cá. Estive na congregação, estive lá semana passada fazendo um casório. Eu tô bom de casamento, irmãos. 2 sábados, 2 casamentos. Se alguém quiser casar sábado que vem, tô livre aí para fazer mais um. E cá voltamos. Começamos essa aula há alguns dias e aí com estas outras tarefas não concluímos essas aulas, né? E terminei a aula dizendo: irmão, se alguém tem alguma decisão importante, me procura para a gente conversar, porque o tema da nossa aula é tomando decisões segundo a vontade de Deus, né? Pobre do irmão que estava esperando o final da aula para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus e está aí há 3 semanas, né, esperando o fim da aula, a conclusão, para tomar uma decisão. Então vamos tirar essa pulga de trás da orelha, né, irmãos? Vamos concluir esse estudo que nós fazemos com base em um livro do reverendo Heber Campos Jr. Heber Carlos é o seu pai, né? Reverendo Heber escreve um livro com esse título, né? Tomando decisões segundo a vontade de Deus. E nós fizemos aí uma longa jornada nesse tema. Falamos primeiro sobre a vontade de Deus. Eu quero refrescar a memória dos irmãos, né? Falamos sobre a vontade que é decretiva, sobre a vontade que é secreta, aquilo que a gente não conhece. E é normalmente o que a gente quer conhecer na hora de decidir, né? Senhor, qual é a tua vontade? Você quer descobrir o que está no oculto do coração de Deus. A gente vai bem nessas expressões. E não nos é revelado. Então, nós entendemos também a vontade revelada de Deus, é aquilo que está no campo das nossas decisões, é onde a gente vai finalmente trabalhar, e aí na semana seguinte, então, a essa, nós começamos a aplicar o tema, né? Pensando sobre os passos. Eu quero fazer uma retrospectiva com os irmãos aí. Gisele, põe no começo para mim, por favor, do slide. Eu quero repassar os slides aí para a gente refrescar a memória. Vamos orar, irmãos, antes disso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Primeira coisa para tomar uma decisão é orar. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, do meu coração enganoso. Não me deixa decidir pelas motivações erradas. Vamos orar, né? Pedindo que Deus nos conduza nessa aula, também nas nossas decisões. Pai de amor, nós mais uma vez nos pomos diante do Senhor, com a alegria de poder estudar a Tua Palavra, Senhor, numa manhã de um dia que é separado ao Senhor. O Senhor nos tirou da cama essa manhã, Pai. Suas misericórdias se renovaram. Nós tínhamos pecados suficientes para sermos consumidos no findar da noite. O Senhor, com a Tua graça, nos trouxe. O Senhor nos trouxe a refletir sobre as nossas vidas, olhar à luz da Tua Palavra as decisões que nós tomamos. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor nos dê um pouco mais dessa Tua graça, um pouco mais da Tua misericórdia, para podermos entender como tomar essas nossas decisões, como agradar o Senhor naquilo que fazemos, no que desejamos, no que almejamos. Nós te pedimos, Pai, nos sustenta ao longo dessa aula, clareia o nosso entendimento, nos conduz a decisões sábias. Eu lhe peço no nome de Cristo Jesus, o nosso mediador. Amém. Muito bem, irmãos, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Eu quero passar rapidamente os slides que nós estudamos para a gente recobrar aí uma linha do tempo dessa aula que era para ter terminado, irmãos. Era aquela aula na semana seguinte da reunião, né, Gisele? Que a gente fez uma reunião lá com os irmãos decidindo sobre a educação da igreja, sobre a escola dominical, e a turma combinou: vamos terminar às 11 em ponto. Aí deu 10h59, eu falei: irmãos, então vou ficar por aqui e a gente termina. E aí por isso eu quero recobrar aqui o nosso raciocínio, tá bom? Então nós falamos da vontade decretiva, que é os decretos ocultos, e a vontade prescritiva de Deus. A gente precisa separar essas coisas. E aí então os 3 pontos da nossa aula, e hoje nós estamos na metade do segundo para o terceiro. Então a primeira parte que nós falamos lá foi principalmente sobre as áreas cinzas, né? Momentos em que a melhor decisão não é tão clara, situações que não são, às vezes você está entre uma decisão e outra, e uma não é pecado claramente, a outra também não é pecado claramente. Qual emprego escolher, qual casa morar, são situações que são interpretativas, e aí essas áreas cinzas nós falamos um pouco sobre elas, né?
perguntas investigativas que nos ajudam a entender isso são, por exemplo, é lícito? O que eu quero é permitido pela Bíblia? Se a Bíblia proíbe, já não é uma área cinza. A Bíblia é preto no branco com isso. Mais do que isso, sendo lícito, isso me convém, é uma coisa assim boa, né? Você fala assim, pastor, álcool é pecado? Irmão, não. O vinho que Jesus bebeu tinha álcool, não se escandalize. Quanto ao álcool, a Bíblia lhe proíbe se embriagar e a Bíblia lhe proíbe dar mau testemunho. Seja bebendo em público, seja estando num lugar complicado, ferindo a fé do irmão que não entende isso e você não olha pela consciência do mais fraco, e aí você toma a decisão. Bem, se álcool não é pecado, o Luiz Fogaça fala assim, não, irmão, estou querendo abrir um ramo novo, vou abrir uma adega, a adega do Luiz, aqui na esquina da igreja. É lícito? Rapaz, álcool não é pecado. Convém abrir a adega do Luiz? Aí vai a Railda lá comprar um litrão de cachaça na adega do Luiz. Convém a um cristão? A Railda não bebe cachaça, irmãos. Fiquem tranquilos. É que alguém deu uma olhadinha assim. Railda, que absurdo. Mais do que isso, além de ser lícito, né? E o ponteirinho está falhando aqui, turma. Me ajuda aí. Opa, agora foi demais. Sendo lícito convém... Deixa eu abrir todos aqui. Outra pergunta boa, é escravizante? O que eu vou fazer é algo que vai me prender, algo que vai me apegar? É útil para outras pessoas? O que eu estou fazendo vai trazer resultado para outros? Eu estou tomando uma decisão só para mim mesmo, uma decisão egocêntrica? Isso aqui glorifica ao Senhor? Estou fazendo pensando em Deus? Perguntas que nos ajudam a esclarecer áreas cinzas, perguntas que nos ajudam a andar nesse primeiro passo. Outras perguntas, onde eu posso colocar melhor os meus dons? Você fala assim, pastor, eu queria começar um curso de canto, meu sonho é ser cantor, só que eu vou ter que abrir mão de tudo, eu vou ter que gastar muito tempo e muito dinheiro fazendo isso. Meu irmão, você tem dom para isso? Assim, você canta como eu? Se você canta como eu, não vá, não faça. Às vezes tem indicações que são claras para nós, né? Você tem a mesma habilidade matemática que eu, sabe assim, 32 menos 27. A gente conta no dedo eternamente. Não vá fazer engenharia lá para trabalhar com o presbítero Lucas. Às vezes os nossos dons e talentos são indicativos das nossas decisões. Qual local oferece maiores tentações? Qual local eu devo evitar, né? Está colesterol alto e aí você quer almoçar no ragazzo. Aí você vai comer coxinha. Não, pastor, eu vou pedir uma salada lá no McDonald's. Tem a Mac salada, pastor, está tranquilo. Isso é com colesterol altíssimo. Não vá, meu irmão. Evite a tentação, né? Coisas que elucidam as nossas decisões. Qual lugar oferece melhor oportunidade para um crescimento cristão, né? Os irmãos que estão na decisão de um trabalho ou outro, falam, tá, mas se eu escolher esse trabalho, a igreja morre para mim. Será que é a melhor decisão? Será que isso vai privilegiar a sua vida cristã? Então nós abrimos aí, né, uma ilustração para entender essas áreas cinzas. A gente tem mandamentos negativos dizendo não matarás, não furtarás, proibições. Você tem mandamentos positivos dizendo marido, ame a sua esposa, pastor, apacente o seu rebanho, coisas que estão te indicando para que caminho fazer. Se você considerar esses dois mandamentos que proíbem os que ordenam, você já dá uma boa limpada aí nas suas decisões. E aí, por fim, a esfera da liberdade cristã. E existem áreas que você realmente escolher se você vai almoçar lasanha ou macarrão, nenhum dos dois é pecado. A menos que seu colesterol esteja alto, aí você não vai nem... Está morrendo o microfone aqui também. Misericórdia. E aí, por fim aqui chegamos no final, né? Como encontrar o caminho? Nós queremos andar na sabedoria cristã, né? A sabedoria ela é necessária para nós sabermos discernir como agradar o Senhor, o que propriamente agrada a Deus. E aí passamos então aos perigos para discernir a vontade de Deus. Entendemos na outra aula toda essa questão das áreas cinzas e agora nós estamos dando um passo a mais aí na parte aplicativa do estudo. Então, quais são os perigos práticos, as questões mais claras para eu não incorrer nos erros?
O texto de Provérbios que nós lemos: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então os cristãos às vezes ficam um tanto instáveis, um tanto indecisos com uma roupagem de piedade às vezes, e eis o perigo aí de não tomarmos decisões, né? De sermos negligentes na nossa responsabilidade. E alertei também os irmãos sobre esse perigo do Samuel, Deus tem um propósito para a sua vida. E o Samuel fica morrendo de medo de decidir agora, dizendo: e se eu tomar uma decisão e eu frustrar o propósito de Deus? Samuel pensou: e se eu casei com a Bia e Deus queria que eu casasse com outra pessoa, eu vou ser infeliz para sempre, a minha esposa está por aí casada com uma pessoa errada. Já passou isso pela sua cabeça, meu irmão? Porque Samuel não passa não. Não passa não, Samuel é apaixonado. Mas sabe situações assim? Os propósitos de Deus, os desígnios de Deus não são frustrados assim, irmãos. Essa afirmação, muitas vezes, ela tem a ideia de que Deus tem um propósito na sua vida, é dizer: minha irmã, nada nunca vai acontecer errado, porque Deus tem um propósito, você nunca vai sofrer, tudo vai dar certo. Então, Deus não tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, né? Sempre essa máxima, porque tanto sofreu. Pois bem, irmãos, métodos perigosos para descobrir a vontade de Deus. E aí aqui, esses dois nós falamos, eu quero recobrar a partir daqui o nosso estudo com mais vigor, com mais ênfase. Formas perigosas. Quais os perigos nessa ânsia, nessa busca de descobrir a vontade de Deus? Primeiro deles, que nós já tratamos e nós retratamos agora: portas abertas, né? Aquela ideia de que se Deus me abrir uma porta, é porque Deus quer que eu entre, né? Deus quer que eu entre. O Luiz diz assim: pastor, o senhor está falando que eu abri uma adega, é um absurdo, que não convém a um cristão, né, vender bebidas alcoólicas somente, mas pastor, olha, tem um amigo meu que tem um ponto para alugar e ele está me alugando pela metade do preço, e apareceu essa semana uma promoção para mim, para eu comprar um estoque gigantesco, e todas as coisas estão dando certo, e eu sempre quis aprovar um empréstimo no banco, e agora que o banco aprovou, eu estou com todas as coisas prontas para abrir minha adega, e os irmãos poderem comprar lá na adega do Luiz, antes do culto. Antes do culto? Ainda não, né? Irmãos, nem sempre as portas abertas são um sinônimo de que você deva entrar nelas. Nem sempre elas se mostram dessa forma. As coisas darem certo não são sinônimo de que isso é a vontade de Deus, nem as coisas darem errado seja necessariamente sinônimo da vontade de Deus. Pergunta que eu levantei aos irmãos na semana que nós estudamos isso, né? Eu ia falar semana passada, mas não foi. Quando Deus te põe uma dificuldade, Deus quer que você desista ou que você seja perseverante? Cláudia quer passar num concurso. Já passou, né, Cláudia? Já passou. Irmãos, a Cláudia. Quando a Cláudia reprova no concurso, Deus está dizendo: persevera, estuda mais, eu sou contigo. A Cláudia canta: mestre, o mar se revolta, magoada porque ela não passou no concurso. É um indicativo de Deus para dizer: vai mais um pouco, persevera, insiste, eu sou contigo. Ou é Deus dizendo: não, minha filha, quero outra coisa para você. Está vendo como é perigoso tomar a decisão por isso? Né? Não é um padrão, um parâmetro para fazer. Mas pastor, Deus faz isso na Bíblia? Faz, meu irmão, faz. O apóstolo Paulo diz: e as portas se fecharam para nós pregarmos o evangelho na Ásia, e fomos para a Macedônia. Situações assim. Deus fecha portas. Deus queria que Paulo pregasse o evangelho numa determinada ilha, Deus foi lá e afundou o barco de Paulo. E aí Paulo chegou na ilha e pregou o evangelho. Deus fechou uma porta. Mas o exemplo citado aqui, por exemplo, de Jonas. Gostosinho, né? Deus falou para Jonas: vá para Nínive. E Jonas diz: eu vou para Tarsis. E Jonas chega e há um belo navio no meio do caminho. E Jonas diz: olha que porta aberta para eu ir para Tarsis. Deus quer que eu vá para Tarsis. Deus preparou um navio para mim. Olha que espiritual, irmãos. Deus, obrigado, Senhor, pelo navio que o Senhor me preparou para fugir do seu chamado. Podemos orar assim, né? Então, questões que são perigosas para nós. Segunda delas aí, nós falamos, se não me engano foi o presbítero Ismar ou a Carla que citaram esse exemplo de Gideão, né? Dos testes que surgem.
Senhor, eu vou fazer um teste, né? Contei a história lá da pedrinha para casar, né? O reverendo Eber cita isso no livro. O rapaz que falou assim: pastor, eu queria casar e eu fiz um teste com Deus. Estava na beira de um rio, tinha uma madeira boiando no rio, e eu falei: eu vou jogar 3 pedrinhas, se uma delas eu acertar é porque Deus quer que eu case. Ele jogou a primeira e pluf, no rio, jogou a segunda, no rio de novo. Aí a terceira ele desceu o barranco, chegou bem na beiradinha. Não, agora tem que acertar, porque Deus quer que eu case. Testes como o de Gideão: Senhor, se for da sua vontade que esse emprego seja meu, o e-mail vai chegar agora de tarde, mas de tarde é até às 4 ou até às 7 da tarde, sabe? Porque dá 4 horas o e-mail não chegou, você fala: não, mas à tarde é até que o sol se ponha, Senhor. Vamos dar mais uma chance para Deus, né? Para Ele responder o meu teste. Então são situações muito perigosas, irmãos. Gideão, neste caso explícito, o teste de Gideão é sinônimo de incredulidade. Gideão está sendo um miserável de um incrédulo diante de Deus, porque Deus está dizendo: vai nessa tua força, Gideão. O reverendo Tamar nos deu um estudo aqui, a última aula de escola dominical, antes de ir para o campo, foi sobre Gideão, e Deus estava o convocando, Deus estava dando forças, e Gideão estava testando a Deus na sua incredulidade. O problema maior era esse, e não propriamente aí o teste de Gideão, que a gente tanto valoriza, né? É que a gente gosta de umas coisas assim mais místicas, né? Mais espirituais. Vamos tirar no cara coroa, vamos tirar na sorte e descobrir o que Deus queira. Aí o jovem que vai se casar, ele não sabe se ele deveria pedir a Maria ou a Teresa em namoro. Aí ele joga uma moedinha, e a moedinha dá cara, ele devia pedir a Teresa, mas ele fala: acho que eu gosto mais da Maria. E aí ele vai lá, então, investir no namoro e tentar se casar com uma outra jovem. Impossível, irmãos, impossível decidir assim. Pontos aqui, então, que nós chegamos e nós não tínhamos ido. Agora a gente avança a aula aqui propriamente. Caixinha de promessa, quem teve? Cláudia. Nossa, bastante gente. Que é isso? Qual era a experiência de vocês com caixinha de promessas, irmãos? Vocês usavam? Ou era só o chaveiro? Quando usaram uma caixinha de promessas? Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E a minha caixinha de promessa que eu tinha quando eu era criança, ela era um chaveiro, ou seja, era para estar com você o tempo todo. Você abria a sua caixinha de promessa e você sacava um versículo ali. E qual que era o trunfo? Quem não tinha o perigo, Jorge, daquele versículo lá? Conta para a turma qual que é o... E ele foi e se enforcou. Vá tu e faça o mesmo. Né? Não tem perigo, porque é uma caixinha de promessas. Só versículo bom, só versículo bom. Aí o nosso irmão Luiz, que eu peguei aqui, né, para o exemplo máximo da aula hoje. O Luiz abriu uma adega no final da escola dominical hoje, irmãos. E aí o Luiz vai consultar a caixinha de promessas e o versículo está dizendo assim: por onde quer que andares, serás bem-sucedido. Você fala: nossa, abriu lá no texto de Abraão lá, sabe? Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Está vendo, pastor? Vou abrir outras adegas, Deus falou aqui no versículo. Vou abrir uma rede. Olha para você ver o perigo. Irmãos, talvez você me diga assim: pastor, mas Deus já falou assim comigo. Eu acredito, meu irmão, sinceramente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é por si mesma. Versículo, meu irmão, no para-choque do caminhão é bênção, porque alguém vai ler e é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz frutos por si própria com a ação do Espírito Santo. Então eu acredito. Talvez você, num momento de angústia, tenha lido um texto que falou o que você precisava ouvir. Mas qual é o tema da aula? Um dia aconteceu comigo? Não é esse o tema da aula hoje. O tema da aula é tomando decisões segundo a vontade de Deus. A forma de tomar decisões segundo a vontade de Deus é sortear versículos? Parece que não. Então nós vamos caminhar para uma sabedoria bíblica, para um conhecimento profundo a respeito da palavra de Deus, e não nesse conceito aí nosso da caixinha de promessas. Então, no final das contas, esse é o problema: a gente está negligenciando a nossa inteligência, negligenciando a ação do Espírito Santo, de pensar: poxa, preciso tomar uma decisão quanto aos meus filhos.
eu não sei, eu não sei que escola matricular meu filho. E uma caixinha de promessas vai te dizer, Deus será contigo por onde quer que andares. Sabe, em que isso esclarece a sua decisão? Agora, a Bíblia contém textos que te falam sobre educação de filhos? Contém? Qual é o trabalho do cristão ao tomar decisões para a glória de Deus? Estudar e entender os textos que me ensinam sobre filhos. Eu quero saber com quem eu devo me casar. Irmãos, duramente eu e a Sara vivemos uma experiência assim. Não que nós nos casemos assim, eu não sorteei a Sara no versículo, irmãos. Uma pessoa muito querida nossa desmarcou o casamento. E eu falei assim, amor, eles estão brigando por causa do sabor do bolo, por causa da cor da cortina da festa, briguinha de casal, semana que vem já vão casar de novo. Assim, vamos continuar, deixa a viagem marcada, né? Vamos lá fazer o casamento. E aí, não, meu irmão, acabou mesmo. Acabou o noivado, acabou o milho, acabou a pipoca. E nós fomos conversar com essa jovem para entender a fundo as razões de uma decisão tão séria. E a decisão foi fundamentada em... Eu percebi que ele não era crente. Ele era frequentador da igreja. Ele era membro de uma igreja, mas ele não amava Cristo. E quando eu percebi que ele não amava Cristo, eu disse, eu não quero para mim alguém que não ame a Cristo, porque eu amo a Cristo. E ela tomou uma decisão fundamentada em um princípio bíblico claro e explícito. Tomou uma decisão segundo a vontade de Deus. Então, essa arbitrariedade dos textos bíblicos vai te fazer, poxa, meu irmão, você fala, Senhor, a Cláudia, né, vai estudar para o concurso, Senhor, deveria eu estudar para o concurso ou não? E aí a Cláudia abre lá e está escrito assim, e todos os animais, grandes e pequenos, entravam 2 a 2 na arca de Noé. Senhor, não entendi, Senhor, vamos de novo. Não faz sentido. Até que alguma coisa faça sentido. Só se o concurso for para o zoológico, né? Pode ser, né? Você está em dúvida se eu vou cursar direito ou veterinária, talvez seja uma resposta, né? Completamente difícil, né, irmãos? Completamente arbitrário tomar decisões assim. Esse não é um método para os cristãos. Então, a Bíblia é o nosso livro de constante meditação. Da Bíblia brotam os princípios que regem a nossa vida. Nosso trabalho com a Bíblia, meu irmão, não é um manual, ou melhor, não é um ato de emergência. Eu ganhei uma Bíblia quando eu era criança e meu sonho era ser soldado. Eu sou soldado de Jesus, não desdenha de mim, não. E aí a minha Bíblia era com a capa toda camuflada, que o meu sonho era ser soldado. Tinha até um brasão assim bem bonito. E aí vinha do exército de Cristo. E aí do lado estava escrito assim, quando tudo, manual de vida, aqui na brochura. E aqui atrás estava escrito assim, quando tudo falhar, leia as instruções. Era tipo um manual de sobrevivência do exército. E eu achava demais. Mas é uma visão equivocada da Escritura. A Bíblia não é um manual de... Sabe, você cutuca o seu aparelho eletrônico novo por todas as partes, aí quando você estraga ele, você fala, deixa eu ler o manual para ver como funciona. A vida não é assim, irmãos. A Bíblia, ela é a instrução diária, ela é a nutrição do crente. Talvez você aprenda sobre filhos na sua devocional. Meu irmão, sabe aquele dia que você levanta de manhã e você fala, Senhor, vou estudar a Bíblia, me dá uma palavra hoje. E você abre o texto bíblico que está falando sobre perdão. Mas você não está precisando perdoar ninguém, você não precisa pedir perdão para ninguém. Você fala, Senhor, o Senhor não falou comigo hoje. Meu irmão, tão breve você vai precisar de um ensino de perdão. A Bíblia está nutrindo a nossa vida e dando princípios para várias coisas em vários momentos. E a gente precisa olhar assim para a Bíblia como uma nutrição constante, não como o livro das emergências, né? Como normalmente se vê. Então, eis o problema dos versículos aleatórios, né? Meu irmão, guarde a sua caixinha de promessas, doe para alguém, né? Leia um por dia, pelo menos você vai ler todo dia e não só no... E as promessas de Deus são reais, né, por si mesmas. Por fim, e esse é perigoso, meu irmão, impressões. Meu sexto sentido nunca falha. Gosto muito de um filme infantil que eu assisti na minha infância 82 vezes, eu sei a fala de cada personagem. Se chama O Sem Floresta. E tem uma tartaruguinha nesse filme que a tartaruguinha fala assim,
Ai, ó, eu estou sentindo uma coceira na minha cauda. Ele fala assim, tem alguma coisa na minha cauda. Ele sente, ele tem um sexto sentido que algo vai dar errado. E aí tem uns irmãos que falam assim, pastor, eu tenho isso aí também. Eu tenho um feeling que as pessoas não têm. Assim, eu tenho assim como é que os espíritas falam? Tem um nome, gente. Eu sou sensitivo. Sou sensitivo, pastor. Cuidado, meu irmão. Essa antena a mais para captar um sinal de rádio aí, a Bíblia não fala dela. Um frio na barriga, uma pulga atrás da orelha, uma voz no coração dizendo, abre aspas, eu senti isso. Ou Deus está me falando, ou eu orei e Deus confirmou no meu coração. Usando Samuel e Abia de exemplo de novo. Qual a chance do Samuel apaixonado, querendo casar-se no Senhor, e ele achou a Abia que gosta dele, e a Abia até acha ele bonito, irmãos, e a Abia falou, Samuel, você é lindo, você é crente, e o Samuel ora falando, Deus, quero me casar com a Abia, o que eu deveria fazer? E ele sai daquele momento de oração dizendo, eu acho que Deus quer que eu me case com a Abia. Não que a decisão de Samuel tenha sido tomada assim. Qual a chance de um jovem apaixonado não sentir a confirmação no coração? Qual a chance, meu irmão? Do Denis que eu usei no exemplo e queria trocar de carro. Qual a chance do Denis dizer para a Gisele assim, Gisele, eu senti no coração que não é para trocar de carro. Ele está doido para fazer. Entende? Olha os riscos que trazem isso. Mais uma vez, meu irmão, mais uma vez. A exceção não é regra. A exceção não é regra. E a Bíblia não fala nada sobre sentimentos desse jeito. Do tipo, você pode me dizer assim, pastor, um dia eu senti um desagrado no meu coração, eu não estava me sentindo confortável, e eu decidi não sair de casa, e naquele dia teve uma tempestade, alagou meu bairro inteiro, e ia alagar o meu carro, eu ia ficar perdido na rua, e Deus me deu algo assim que eu senti, e eu não saí de casa. Quantas outras vezes você se sentiu mal, você se sentiu muito confortável e nada aconteceu? Entende? Então, a tartaruguinha lá do filme, não é assim que nós tomamos decisões segundo a vontade de Deus. O grande problema é esse, quando nós usamos essas coisas como regra para tomar decisões segundo a vontade de Deus. Versículo tema para tomar decisões. Seja a paz de Cristo. Misericórdia, irmãos. O árbitro do seu coração. Você está em paz? Você está em paz? Vai tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão. Marcos Júnior vai tomar uma decisão. Vou mudar para Piracicaba. Sei lá, Piranguinho, melhor, tem doce. Vou mudar. Como eu deveria decidir? Estou em paz de mudar. Aí a Juliana vai ter que abandonar o trabalho dela, os meninos não têm um colégio lá, não tem igreja para frequentar lá, ele não tem dinheiro para fazer a mudança. Estou em paz, pastor, estou em paz. Sentindo meu coração, estou em paz. Irmãos, há quem mate em paz. Há quem mate em paz, né? E isso é o padrão, o rapaz está lá, algemado lá, e aqueles repórteres sensacionalistas entrevistando, né? E fala... Você se arrepende do que você fez? Não me arrependo, não. Se eu pudesse, eu matava de novo. Se eu pudesse, eu faria pior. Irmãos, quantas vezes você já pecou em paz? Sonda seu coração. Conta aí no microfone do diácono Denis, é um pecado bem escabroso seu. Alguém se arrisca? Não, Clóvis não. Porque muitas vezes nós pecamos em paz. E é claro que aos crentes, aos eleitos, o arrependimento vem em seguida. O Espírito Santo nos convence, mas os sentimentos do nosso coração não são razões para nós tomarmos decisão, não são os critérios que vão nos conduzir a isso. Irmãos, cuidado com os sentimentos. Eles podem ajudar no processo? Talvez. Talvez Deus te dê indignação por algo, Deus te entristeça, e Ele usa isso na sua vontade soberana. Nós não temos controle sobre isso, e isso não é parâmetro para nós tomarmos decisões, né? E aí o Denis vai falar, não estou em paz, pastor. Um carnezão gordo assim, trocou de carro lá, vendeu, fez um negócio ruim, comprou um carro que quebra, vai pagar 4 anos pagando o carro, mas
Em paz, pastor, graças a Deus. Dirigindo meu carro em paz, novo, cheirinho de novo, ó, em paz. Então, cuidado, irmãos, muito cuidado. Consequências perigosas. Quais são as razões, ou melhor, quais são as consequências às quais nós vamos chegar se nós não observarmos esses perigos, se nós não fizermos a luz de Deus? Primeiro deles, preguiça espiritual. Eu quero que alguém resolva o meu problema, eu quero que uma caixinha de promessas me dê uma solução fácil. Eu não quero me dar o trabalho de estudar as Escrituras, de tomar conselho, de andar por aí, de pensar, de refletir. Eu só queria que alguém decidisse por mim. Você se sente assim, meu irmão? A melhor opção é não ter opção. Já pensou nisso? Quando você fala, bem, que não tem remédio, remediado está. Como eu não tenho nada que fazer, então está decidido. Muitas vezes a pior decisão, ou melhor, a pior situação é ter escolha, né? E sempre que você escolhe uma coisa, você diz não para todas as outras. Citei esse exemplo semana passada. Então, usando o exemplo, né, do pai que vai matricular seus filhos nessa escola. Ponho na escola que tem inglês, ponho na escola que tem natação, ou ponho na escola que a matemática é ruim, mas eles são confessionais e ensinam a Bíblia. Qual das três eu ponho? Qual eu vou fazer? Aí o Vinícius vai falar, ponha na minha escola. O Vinícius ele é malandro, irmãos. E aí, como é que eu tomo essa decisão? Muitas vezes, escolher uma escola é dizer não para as outras. Você vai dizer, meu filho vai saber nadar, mas ele não vai saber falar inglês. O que é mais importante, né? Depende se ele vai para os Estados Unidos ou se ele vai ser, sei lá, um marinheiro. Mas dizer sim para uma é dizer não para as outras. Isso é um perigo, irmãos, de nós sermos preguiçosos na tarefa que é nossa responsabilidade de analisar as coisas e tomar decisões com sabedoria. Segundo, um estímulo à ansiedade. Ai, meu irmão, que é duro demais. Por que um estímulo à ansiedade? Que segurança eu tenho para saber se o que eu senti eu vou continuar sentindo? E se eu me sentir bem de manhã e eu me sentir mal à tarde, qual dos dois sentimentos deveriam governar a minha decisão da noite? Eu vou viver inquieto. A turma do teste, então, os gideões que há entre os crentes. Ai, meu irmão, isso é a fonte da nossa ansiedade, muitas vezes. As decisões, Gideão dizendo, eu vou pôr, agora molha a lã, Senhor. Agora molha todo o resto de orvalho e a lã fica seca, Senhor. Agora, Senhor, põe fogo na lã. Agora faz a lã virar uma ovelhinha. E nós temos sempre um teste a mais. Sempre uma insegurança, uma inquietação do nosso coração. Então, isso é nutrição para a nossa ansiedade, quando a Bíblia, na verdade, é que vai redimir as nossas inquietações, né? Dona Maria, por favor, minha irmã. Pastor Lucas, ontem, quando a gente fica sozinha, né? A gente fica com Jesus, o Espírito Santo, né? Sim. E na hora que a preguiça, mas a gente tem que procurar a ansiedade, né? Pegar a Bíblia e ler e orar, né? Exatamente. Porque ontem eu estava assim, igual você estava falando, né? Mas não, eu falei assim, Senhor, eu vou ter que ler a Bíblia. Li a Bíblia ontem à tarde e de manhã. E orei à tarde, né? Porque eu gosto de ler de manhã e orar, né? Porque quando a gente está sozinha sim, modo de dizer, né? Estou com Jesus, tudo, né? Sim. Mas nesse período da preguiça, mas graças a Deus, eu louvo a Deus que eu não tenho preguiça, né? Porque para orar e ler a Bíblia, né? Exatamente. Mas a gente continua orando, né? Para aqueles que estão precisando. Sim. E num lugar que você mora, né? Porque tem muitos lugares aí que está precisando mesmo. Igual a Silvinha falou, né? De manhã, né? Que a gente tem que orar aquele que precisa mesmo, que está o sítio, né? Sim. A gente tem que orar, né? No caso onde eu moro, eu estou orando por um rapaz que ele não sabe se fica na casa dele, se mora num carro, né? E dorme, né? Uhum. E sempre eu estou orando direto para ele, né? Com certeza. E o coração da gente pede para orar para uns para os outros, né? Uhum. Eu creio em nome de Jesus que ele vai sair dessa aí. Amém. Vai, amém. Eu creio. Olha, irmãos, no que a Dona Maria está nos falando sobre a ansiedade e esses momentos de inquietação. Às vezes a gente quer um outro remédio que não o que a Escritura dá.
Reverendo Tamar nos falou no finalzinho do ano sobre medos e ansiedades. A ansiedade está muito atrelada ao medo. A ansiedade é a minha inquietação, o meu medo de o que vai ser no futuro, o que vai ser daqui a pouco. Eu não tenho controle sobre as coisas e aquilo me inquieta, às vezes, constantemente, pelo meu medo e a minha insegurança. E você quer a Bíblia em comprimidos, né? Seria fantástico, né, irmão? A Bíblia em comprimidos. Eu não preciso do esforço, porque eu tenho preguiça espiritual de me dedicar. Porque a dona Maria está falando, não tenha preguiça, vai ler a Bíblia, vai orar. E a nossa ansiedade, a nossa inquietação, ela se cala no conhecimento de Deus, no apego ao Senhor, nessa vida com Cristo. E às vezes a gente quer alguma outra coisa que substitua isso. E aí você toma um ansiolítico, recomendado por um psiquiatra, você vai gastar um tempo, às vezes, na terapia, e o terapeuta vai te ajudar a entender muitas coisas ao seu redor. Ele vai tirar muitas conclusões sobre a sua vida, mas ele não pode te ofertar o que é a oferta do Evangelho. O Evangelho é que vai dar segurança a um inseguro. O Evangelho é que vai dizer para quem tem medo de morrer, pode morrer tranquilo, todos vamos. É Cristo a segurança daquele que vai enfrentar a morte. Então, é somente Cristo que vai tapar essas lacunas e não há outro lugar, como o nosso irmão Jefferson falou de manhã, é este o caminho, a verdade e a vida. Há um só mediador, Cristo. E o medo e a ansiedade não podem ser sanados em nenhum outro lugar. Então, eis uma consequência aí de nós andarmos ansiosos, né? Uma consequência perigosa é a busca de liberdade da responsabilidade ao decidir, né? Quando melhor lugar para entender isso é no casamento, viu, meu irmão? Melhor lugar no casamento. A sua esposa fala assim, amor, você quer pedir pizza nessa ou naquela pizzaria? Você fala assim, escolhe você. Não, escolhe você. E aí a sua esposa pede e a pizza vem aquele bolachão queimado assim. E você fala, então, né? Você decidiu. Na decisão da escola das crianças, você fala assim, amor, eu acho isso, eu acho aquilo, mas você que sabe, você que decide. Aí sua esposa decide, dali 3 meses você está tendo problemas com a escola, você diz, então, você que decidiu. E às vezes a gente diz assim, poxa Deus, o Senhor sabe o que eu queria, né? E o Senhor tomou uma decisão errada. Aí minha vida dando problemas, Senhor. O Senhor que decidiu, o Senhor que fez. A nossa, às vezes, a fuga da responsabilidade, né? A fuga de assumir a responsabilidade pelas decisões, tomá-las com sabedoria e assumir as consequências que vêm adiante, né? Esse é um perigo da gente ficar nessas coisas todas. Você vai falar, mas o versículo da caixinha de promessa disse que era para eu fazer. O Luiz lá, o versículo disse que era para eu fazer. O Luiz foi disciplinado na igreja porque ele deu uma festa lá e os crentes ficaram todos embriagados na adega do Luiz. E o Luiz falou assim, mas a caixinha de promessas, ela falou. E aí a gente redunda aqui no problema, e a culpa não é nunca dele, é da caixinha de promessas. A culpa da minha má decisão não é minha, do menino que vai escolher com quem se casar, né? Casou miseravelmente fora da vontade de Deus, julgo desigual por opção, não é por falta de conhecimento, é por opção. Eu sei que é errado, mas eu quero fazer desse jeitinho aqui. Tá bom. E vem as consequências adiante. E aí a pessoa vai dizer, mas eu senti paz no meu coração. A culpa é de Deus que não me deixou inquieto. Por que Deus me deu paz? A culpa é dele. Então são consequências de nós andarmos irresponsáveis. Nós vamos chegar nessa busca aí de fugir da responsabilidade. E aí a dureza do subjetivismo, né? Quando é que eu posso ter certeza? Nunca de certeza. Nem da salvação, viu? Nem da salvação, porque hoje você tem, amanhã você perde, e as coisas mudam e não é assim. Irmãos, Deus é rocha eterna. É assim que a Bíblia chama o Senhor. É uma rocha eterna, é um lugar para se pôr os pés, firmá-los e nunca mais sair. Então a gente não quer andar titubeantes dessa forma, né? Sempre escravos do subjetivismo, sempre perguntando, será que é? Será que é? A gente quer a firmeza dessa jovem que eu citei o exemplo, né? Dizendo, não vou casar. Mas por quê? Porque a Bíblia mandou, é a vontade de Deus, não vou fazer. E ter a segurança de fazer aquilo que Deus quer. Esse é o consolo dessa aula, meu irmão. Há uma vontade de Deus e é possível vivê-la. Então, por fim, nós pensamos aí em buscar a direção do Senhor. Esse é o último ponto que nós andamos. 2 textos bíblicos aí para nós lermos, que nos falam sobre essa sabedoria que procede de Deus.
para as nossas vidas. Pedir para o Cauê e a Denise lerem para nós, pedir para o Cauê ler Deuteronômio 32, verso 28 e 29, e a Denise, por favor, Salmo de número 25, versículos 4 e 5. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto, e atentariam para o seu fim. O lamento do Senhor é a falta de sabedoria do seu povo. Sem entendimento, não tomam conselhos. Esse é um texto propriamente de condenação sobre os pecados do povo, e pecaram por falta de sabedoria, falta de conselho. É exatamente o que nós queremos tratar para não incorrer nesse erro. Por favor, Denise, Salmo 25. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. É esse o caminho a ser trilhado. Senhor, me ensina. Senhor, me conduz na verdade. A verdade na Escritura é comparada à luz. As coisas são claras para aquele que anda na verdade. É possível tomar decisões sensatas e andar num caminho seguro. Assim, meus irmãos, nós vamos tomar aqui 4 pontos. Acho que eu dei o título errado para essa aula. Tinha que ser uma coisa mais tipo assim, 4 passos para decisões sábias. Um negócio bem assim. Acho que vende mais assim, não vende? Não vende, Clóvis? Botar no YouTube assim, 4 passos para decisões de sucesso. Tem que pôr essa na frase. Não tá garantido, né? É porque decisão segundo a vontade de Deus. Ninguém quer a vontade de Deus, não. Eu quero sucesso. Às vezes Deus não tem sucesso para mim, né? Eu prefiro a minha mesmo. 4 indicações claras aí do reverendo Weber que nos instruem, que nos conduzem nesta jornada de sabedoria, de buscar clareza na verdade do Senhor, de buscar conhecimento em Deus. Ele vai nos falar primeiro sobre o caminho da reflexão, sobre refletir sobre o fato, moer e remoer na sua mente sobre as razões pelas quais fazer ou não fazer. Então a gente não pode cair nessa armadilha pensando que as coisas acontecem sempre por meios extraordinários, como são extraordinários os citados anteriormente. Sortear um versículo, fechar-se uma porta, são meios extraordinários, soberanos de Deus. Não é o que nós fazemos na responsabilidade. Depois do Pentecostes, a grande maioria das decisões envolviam um processo racional, de pesar os fatores lógicos. Sabedoria, o que buscamos, é o resultado da maturidade da experiência espiritual para buscar discernimento. Por isso, meu irmão, reflita, olhe os fatos, pondere as coisas. Conselho mais prático de aconselhamento. Alguns irmãos aqui já se aconselharam comigo sobre decisões e em quase todos, se não em todos, eu dei inicialmente essa primeira tarefa. Põe no papel. Meu irmão, gaste tempo tomando um raciocínio lógico e claro, de ter uma visão aberta do que você está fazendo. Em momentos assim, irmãos, de decisão, a nossa mente vira um turbilhão. Você dorme e acorda pensando. Você pensa em tudo que pode acontecer. E chega uma hora que você já nem lembra mais o que deve ser considerado, o que deve ser descartado, ideias passam e surgem. Põe-as no papel. Faça uma lista de por que fazer, de por que não fazer. Lembra das áreas cinzas que nós falamos? Áreas que não são nem pecado e nem deixam de ser pecado. Às vezes elas simplesmente estão abertas à liberdade cristã. Às vezes a razão para você tomar uma decisão dessa é ponderar dessa forma. O que eu vou ganhar com isso, o que eu vou perder com isso. Aqueles critérios que nós citamos mais cedo e trabalhamos na outra aula de como entender uma área cinza, ponha-os no papel. Eu tenho condições de fazer isso? Eu tenho capacidade de fazer isso? Eu tenho finanças para fazer isso? Irmãos, até os ímpios decidem assim. Quando nós fomos fazer a nossa monografia lá no seminário, os alunos vêm com os temas mais mirabolantes, né? Na sua faculdade deve ser assim também. O cara quer escrever sobre o umbigo de Adão, assim, coisas bem sobre o infralapsarianismo à luz da teologia profética escatológica de Calvino.
E o professor fala, vem cá, responde um questionário para mim. E o reverendo Dario, meu orientador, deu um questionário para a gente, uns vídeos que eram de um ímpio. E ele fala questões assim, você conhece esse assunto o suficiente para escrever sobre ele? Você tem capacidade? Você tem tempo para escrever sobre o assunto que você quer escrever? Todos os livros sobre isso estão em inglês. Por que você não responde perguntas assim, meu irmão, para decidir sobre a sua decisão? Deus me deu dinheiro para fazer isso. Deus me deu tempo para fazer isso. Você fala, pastor, eu queria aprender mandarim. Oh, legal, meu irmão. Pecado aprender mandarim? Não, pecado não. Ah, mas eu não queria nem viajar para a China, só queria aprender. É pecado? Não, aprender mandarim. Aprende mandarim, precisa falar no espelho, precisa assistir anime. Tá bom. Mas aí, pastor, eu precisava dispor de 3 dias da semana, 3 horas por dia cada vez. Então, 9 horas por semana eu vou estudar mandarim. Quanto tempo você vai dispor da sua família? Quanto tempo você vai dispor do teu tempo com Deus? Do seu descanso? Vale a pena? Sabe aquelas decisões assim? Faço um mestrado para ganhar mais no emprego e aprender uma nova matéria, ou não faço e continuo como eu estou? Quanto isso vai te custar? Financeiramente, quanto isso vai custar do teu tempo, da tua família, da tua disposição, da tua saúde? Põe no papel, meu irmão. Não é pecado fazer uma pós-graduação, um mestrado, e também não é pecado não fazer. As coisas precisam ser ponderadas pelo cristão. Muitas vezes o caminho é o da reflexão, antes de tomar uma decisão sensata. E a gente negligencia essas coisas, né? Fala, pastor, achei que tinha uma oração especial para receber uma revelação de Deus. Aí assim, eu sano a minha preguiça espiritual, eu tenho uma resposta, e se der errado, a culpa é de Deus que revelou, não é minha que decidi. São exatamente os perigos que a gente ponderou mais cedo. Então, passo número 1 para os crentes, refletir, pensar tempo suficiente. Não tome decisões precipitadas, meu irmão. A Bíblia fala sempre da sabedoria como aquele que se aquieta e é o último a falar. A Bíblia fala sobre a sabedoria no ponderamento, na meditação, na consideração dos fatos. É esse o primeiro passo dos crentes. Segundo deles, importante para nós, caminho do aconselhamento. A sabedoria não é alcançada só pela nossa própria investigação, ela também vem por orientação vinda de outros. Aprenda a aceitar conselhos. O livro de Provérbios ensina que é sábio aquele que sabe ouvir e valoriza a correção e a admoestação. Provérbios nos diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aconselhamentos. Vou conversar com a minha prima Tereza, porque ela pensa igualzinho eu, vou perguntar o que ela acha. Está entendendo? Você vai procurar conselhos com quem? Esse é o primeiro passo, meu irmão. Quem vai te dizer e te instruir sobre as principais decisões a serem tomadas? Não é meu amigo Carlos, que ele é meu amigo de infância, se a gente tem uma longa história junto, a gente jogava bola na rua, sabe? 1000 anos a gente é amigo. O Carlos tem uma visão bíblica sobre a vida? O Carlos tem Cristo como Senhor, ele decide as coisas considerando a razão da fé cristã? Não, mas é que ele é meu amigo há muito tempo, mas ele é sábio. Seja amigo dele, não estou dizendo você deixar do Carlos, mas seja amigo dele, por favor, Vini. Eu acho que existe uma diferença entre pedir conselho e pedir aprovação. Você busca o conselho, ou seja, algo imparcial que te mostre o caminho, ou você quer um aval para fazer o que você quer? O conselho muitas vezes não vai te falar o que você precisa. O conselho muitas vezes vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. Agora, se você vai chegar no cara e falar assim, então, é isso que eu quero, tal. Pô, vai, é ótimo, você precisa. É sempre você sofreu muito, entendeu? Você merece, sabe? Ele vai te dar o aval que você procura. Então, você procura um conselho ou uma permissão? Responde aí, meu irmão, para o seu coração. Você está procurando o quê? Um conselho ou uma permissão? Dizer, não, eu vou trocar de carro mesmo, Gisele. Eu conversei lá com os amigos do futebol, lá todo mundo falou que é um carrão mesmo, vale a pena. Tá aprovado, né? Vai conversar com a turma do futebol. Gente, tô querendo comprar um Camaro, o que vocês acham? Nossa, que legal. Eles vão te falar isso, né? O conselheiro é essa figura, né?
O trabalho do conselheiro cristão, irmãos, do conselheiro bíblico, e a gente tanto fala de aconselhamento bíblico nessa igreja, né? É lhe conduzir a Bíblia. Esse é o trabalho do conselheiro. É te ajudar a entender a sua vida à luz da Escritura. E um conselheiro vai te falar um belo não. Toda vez que eu tiver um aconselhamento difícil agora, eu vou pedir para conversar com o Vinícius antes. O Vinícius dá esse toque, você não vai ouvir o que você quer às vezes, né? Porque tantas vezes o que nós precisamos não é o que nós queremos. E essa é a grande dificuldade do aconselhamento. E aí, como o reverendo Weber cita ali, né? Dizendo que o sábio é aquele que valoriza a correção e a admoestação. O livro de Provérbios diz assim: corrige o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Corrige um insensato e você vai fazer um inimigo. Quem é você, meu irmão? Um sábio que vai ouvir conselhos bíblicos e se tornar mais sábio, ou alguém que vai falar: eu não vou falar com aquele peste daquele Vinícius, não. Ele falou que eu estou errado. Que absurdo que eu estou errado. Por que você pediu conselho, então? A velha e miserável ideia da nossa sociedade de que se conselho fosse bom era vendido. Com todo respeito ao Carlos, meu irmão, a Carla que trabalha nessa área. O Carlos vende, meu irmão. O Carlos é psicólogo, o Carlos vende o conselho. Vai lá, o Carlos vai conversar, vai te ouvir. O Carlos trabalha nessa área e vai te ajudar a entender muitas razões. E como o Carlos é cristão, ele vai ter que te levar a Cristo, meu irmão. O grande trabalho do Carlos como cristão é dizer: Samuel, o seu problema é medo, e quem resolve medo é Jesus, no final das contas. Então é a miséria da nossa sociedade que diz que conselho que se dá de graça não presta. Irmãos, a igreja me paga um salário, viu? Eu recebo para dar conselhos. Não é essa a ideia. A igreja me sustenta para dedicar a obra, mas nós precisamos entender a razão pela qual a gente busca beber da sabedoria de outros, quem a gente está consultando. E aí o Vinícius melhor coloca para nós: você está procurando a aprovação, alguém que fale: eu acho mesmo que você tem que largar aquele traste, eu acho, eu no seu lugar já tinha largado. E aí você fala: é isso mesmo. Então eis os grandes perigos aí para nós. Buscar o que eu quero ouvir, buscar maus conselheiros. E aí nós devemos, ao final, ter sempre a ideia de conselheiros bíblicos, gente madura. Ouça pessoas que já passaram pelo que você passou. Irmãos, aqueles que estão por se divorciar, ouçam irmãos crentes, tementes a Deus, que já se divorciaram no passado. Veja o que eles falam. Veja a instrução deles. Jovens, têm sentido no coração a tentação de se casar com não crentes? Procurem crentes fiéis e tementes a Deus que se casaram com não crentes. Ouça da experiência deles. Eles vão te dizer com sabedoria o que não fazer. Eis aí decisões difíceis para nós que precisam ser tomadas. Conselheiros que amam a Cristo, que vão ensinar segundo o Senhor. Terceiro caminho, meu irmão, terceiro ponto importante para nós: suspeita. Você tem que ser um desconfiado. Dos outros? Não. De você mesmo. Por quê? Porque Tiago diz que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça. E o enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E você vai cair como um patinho no seu próprio coração. Você vai enganar a si mesmo e no final você ainda vai dizer: mas eu estou em paz no meu coração. É claro que está. Seu coração queria e você deu o que ele queria. Você vai ficar em paz. A terceira orientação ressalta a importância de nós mantermos à vista o engano que procede do nosso coração. Se no caminho da reflexão nós calculamos os efeitos externos de uma decisão, no caminho da suspeita nós olhamos para as motivações internas que nos impulsionam a escolher uma e não outra coisa. Olha que curiosa essa ideia. Irmãos, eu queria ser inteligente igual o reverendo Weber. Olha que coisa fantástica. Se no primeiro passo da reflexão eu estou olhando para fora, quais são as consequências externas, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder com isso, nesse ponto eu estou olhando para dentro. O que está me conduzindo? Por que eu preciso de um novo carro? E talvez, se você ouvir as razões do Denis, você vai dizer: Gisele, vocês estão precisando de um novo carro. Vocês vão economizar, o carro está quebrando, o cara anda num Corcel velho, e aí você está dizendo: meu irmão, troca de carro. Ele fala: não, isso aqui está bom. Você fala: não, esse irmão precisa comprar um carro mais novo. Esse carro vai falir a sua família, meu irmão. Então,
nós precisamos sempre olhar para as razões reais e sondar o coração nas idolatrias que nos levam a tomar as nossas decisões. Meu irmão, isso é muito curioso. Situações do tipo: tá bom, pastor, vou fazer mestrado. Olha que curioso isso. Por que você vai fazer mestrado? Porque eu queria aprender uma outra área, queria ter um outro ensino, e aí se não der certo no meu trabalho, eu tenho uma outra área. Aí acende uma luzinha na minha cabeça assim, ó. Por que não daria certo o seu trabalho? Porque eu não tenho muita segurança da forma como eu trabalho, sou meio preocupado, talvez eu faça alguma coisa errada e seja mandado embora. Vocês consideram uma pessoa insegura? Então, eu sou bastante inseguro, rapaz, eu não costumo tomar muitas decisões sensatas, não. O problema dessa pessoa é medo. Está morrendo de medo de perder o emprego. E por que eu vou fazer um mestrado? Porque eu preciso me garantir. E o problema é tratar o medo do coração e não fazer um mestrado ou não. Reflita, meu irmão, quais são as suas questões. Os meninos na escola, você fala, não, que eu vou me menino fazer inglês, está doido. Por quê? Porque o seu sonho é que seu filho mora no Canadá. Pra você falar para as meninas que você encontrasse na academia do prédio, meu menino está no Canadá. É a razão, minha irmã. E às vezes as motivações são um tanto ocultas, são nutridas pelo nosso orgulho, pelo nosso ego de dizer, meu filho estuda na Europa. Grande miséria, né? Vai ser um pecador europeu, né? Vai pecar e... Gostoso, né? Não mudou nada, está no velho continente. Prefiro ser sul-americano, né? Que é isso? Vocês nem têm feijoada lá, eles nem sabem o que é bom de verdade. Irmãos, reflitam sobre as idolatrias do coração, ganância, lascívia, poder, até as coisas boas se tornam más por causa das nossas decisões. Às vezes o exemplo que eu dei do Júnior, né? O Júnior falou assim, não, pastor, vou para o interior, que a Juliana vai trabalhar menos, nós vamos gastar menos, nós queremos criar os meninos e eles correr descalço no quintal, eu quero sair de um apartamento, quero viver uma vida com tempo aos meus filhos, tem uma igreja boa lá, um pastor que prega a Bíblia. Nós vamos chorar muito, Marcos, se você fizer isso, mas nós vamos falar amém, amém, porque é uma decisão motivada pelo zelo à família, pelo cuidado do lar, pela vida com os filhos, e a intenção não está em, eu vou para o interior, que lá eu vou viver uma eterna aposentadoria. Essa é a visão de interior que a turma tem, né? Às vezes a motivação para mudar para o interior não, eu quero me dedicar ao que realmente vale a pena. O tempo que eu ia gastar no trânsito, eu quero discipular meus filhos. Como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar não? Difícil, irmãos, decisões difíceis, mas que são sempre importantes para nós. Por fim, quarto e último ponto importante, e o mais difícil talvez, todos são difíceis, né? Eu sempre estou falando, esse é o difícil. Esperar. Ai, que gostoso. Quem tem que tomar uma decisão, dar uma resposta para alguém, e você não tem a resposta, você não sabe o que você deve fazer. Esperar é uma das tarefas mais difíceis, que a gente quer resolver o quanto antes e ficar livre daquela responsabilidade. Importante para nós, irmãos, é pensar sobre a oração. O livro dos Salmos sempre tem súplicas por direção. Paulo ora por direção em favor das igrejas. Como nós falamos, né? A oração é o primeiro que se faz, é o fundamental, é o que vai conduzir a vida do crente, porque você está procurando a vontade de Deus. Nada mais justo do que pedir, Deus, o Senhor que tem a sua vontade, me mostre o que o Senhor quer para a minha vida. Esse é um intuito fundamental da vida dos crentes, buscar a vontade de Deus. O último caminho é talvez o mais incomum ao se encontrar em livros sobre a vontade de Deus, porém é muito bíblico encontrarmos a riqueza que significa esperar no Senhor. Lamentações diz, o Senhor é bom para os que esperam nele. Sinclair Ferguson diz que esperar é aprender a confiar no guia. Ai, que gostoso isso, né? Esperar é aprender a confiar no guia. Senhor, eu não sei por quais caminhos o Senhor me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. É Lutero que diz isso. A melhor coisa, irmãos, é pensar sobre como a gente se sente seguro ao entrar num ônibus, né? Você pega o 104 aqui na rua da igreja, aqui para você ir lá para o Tucuruvi. Ele desce desembestado essa avenida aqui, aquele trambolho chacoalhando, né, mas a gente entra tranquilo, chacoalhando do jeito que está. Você põe um fone de ouvido, você vai ouvindo um podcast, você vai ouvindo Nicodemos para o trabalho.
Você não está preocupado se o ônibus vai capotar no semáforo. Você tem uma confiança no motorista, né? Irmãos, confesso que o presidente Lula estava certo, os pobres iam andar de avião. Eu andei de avião semana passada, irmãos. Eu me senti um rico. Paguei R$150 na passagem. Show, né? Andei de avião. Aí se senta na cadeirinha, fivela o cinto, fomos lá fazer o casamento do meu primo em Porto Alegre. Fomos e voltamos. E aí aquele trem, né, que eu que sou da roça, falou: ô moço, segura esse trem aí. Aquele negócio acelera, cola a gente na poltrona, chacoalha tudo. Mas eu estava bem tranquilo que não ia cair. Eu falei, esse moço sabe o que ele está fazendo, ele estudou bastante. Muitos e muitos engenheiros construíram esse avião. Não, está tranquilo. Tem mais chance de morrer de carro do que de avião. Está tranquilo, eu confio. Por que é tão difícil, irmãos? Como você anda de ônibus, como você anda ou vai andar como eu de avião. E aí você vai falar, nossa, que trem é doido mesmo. Por que é tão difícil crer no Senhor? Por que é tão difícil olhar para Deus como um guia? Olhar para o Senhor e dizer, Deus, está bagunçado para mim, mas para o Senhor não está, não. Eu sei que o Senhor, o meu Deus, sabe exatamente por onde me levar. Eu sei, Deus, que as decisões estão diante de mim, são difíceis muitas vezes, mas eu sei que o Senhor governa a minha vida. Eu tenho confiança, tenho esperança no Senhor. Eu sei que pode dar uma chacoalhada, às vezes o ônibus vai dar uma freada, ou desviar de algo. A gente até assusta um pouco às vezes, mas eu sei que o Senhor vai me levar. Isso é o que deveria reger, afinal, a vida dos crentes. Esperar no Senhor, confiar no Senhor. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Põe esse versículo na sua caixinha de promessa, meu irmão. Escreve esse versículo, sabe, assim, no vidro do seu carro. Põe lá um adesivo na lataria do seu carro. Põe o Salmo 23, não está muito batido. Põe esse. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Se lembre disso. Eu faço essa brincadeira de escrever para dizer, se lembre disso. Põe um despertador pela manhã. Você tem uma reunião às 10, põe um despertador às 9 com o texto bíblico, para você ler e lembrar. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. É um convite, irmãos, para a confiança. E, no final das contas, todos nós estamos sujeitos a más decisões. Me aponte na Escritura um servo de Deus que nunca tomou decisões erradas. Me aponte. Nós falhamos. A certeza ao tomar decisões é, você vai errar. O coração do perfeccionista chacoalha, né? Você vai errar, meu irmão, você vai decidir errado. A garantia não é você, a garantia é o Senhor. Por isso, fundamental é nós entendermos sempre que nós estamos esperando no Senhor, que nós estamos descansando nele somente. Cuidado, um alerta ainda aí. A espera pode ser movida pela simples indecisão ou pela falta de iniciativa. Quando a vontade de Deus estiver clara, não hesite. Então espere no Senhor, mas quando o Senhor te responder, faça. Quando Deus te der uma decisão, uma orientação clara para uma decisão, talvez você esteja inquieto por não ser a sua vontade. Talvez você está como aquele jovem escolhendo o casamento. Senhor, tem certeza que não é a Joana? É porque ela não gosta de mim, Senhor, mas eu acho que o Senhor quer que eu case com ela. Tem certeza que não é ela? Às vezes aquela inquietação de não ser feita a minha vontade. Cuidado, meu irmão, às vezes a vontade de Deus é clara e nós nos negamos a aceitá-la. Esse é talvez um ponto muito duro. Então nós estamos postergando a decisão muito espiritual, dizendo, estou esperando no Senhor. Né? Aí está o exemplo do jovem que namora um ímpio e o ímpio não se converte. E o jovem diz, estou esperando no Senhor. Até quando? Essa é a grande pergunta, né? Até quando eu devo esperar no Senhor? Então, quando Deus der orientações claras, tome a orientação do Senhor, não espere para cumprir a vontade de Deus. Quando ela estiver clara, seja pronto em atender a vontade de Deus. Irmãos, aplicando então a final aí, eu queria fazer um estudo de caso. Pensa aí num exemplo para você me dar. Esses 4 princípios: reflexão, aconselhamento, suspeita e espera. Me ajuda aí, irmãos, alguém me dá aí uma indicação, fala para mim um caso de decisão importante. Pode ser seu, pode ser fictício. Me ajuda aí. Uma decisão a ser tomada. Quero um estudo de caso. Uma decisão a ser tomada. Quem tem uma decisão? Vai lá, Fernando.
Posso falar o que aconteceu comigo quando eu saí da Continental. Aí eu fiquei... Deixa eu só. Não fala o final, não. O que aconteceu? Não. Ok, a gente vai. Então, eu Qual era a vou contar a decisão? experiência. Eu trabalhava das 2 às 10, né, de segunda a sábado. Eu já fiquei 3 anos lá. Aí eu já tinha até pedido para me mudar de horário, né? Eu não vou contar se mudou ou não. Tá bom. Aí eu pedi tudo, tal. Só que depois de um tempo, o que aconteceu? Também não vou contar. Aí agora eu estou trabalhando em uma outra empresa, né? Que também não vou contar. E o engraçado que logo que teve esse período, que nem eu achei engraçado quando você falou das portas abertas, porque nesse período Deus ele até abre as portas, mas só que são várias portas. E como que você vai saber qual é a vontade de Deus, né? E na minha oração eu tinha pedido um horário, que Deus mudasse o meu horário, e eu insisti naquilo e Você pensou em sair da empresa? pensei. Era essa a sua indecisão no momento, não? No momento era eu queria mudar de horário. Devo mudar de horário ou não? Essa é a pergunta. Então, Beleza. Que horário a Evelyn trabalha? a Evelyn trabalha das 8 às 6. Das 8 às 6. Você trabalhava das 2 às 10. Das 2 às 10. Guarda a informação aí, meu irmão. Você que está aconselhando, viu? Nós vamos aconselhar o Fernando. E a decisão já está tomada, então não tem perigo da gente aconselhar errado. A Evelyn trabalhava das 2 às 10. Ia mudar seu salário, não? Se eu mudasse? Se mudasse? Se fosse para a mesma área, poderia mudar, abaixar um pouco. Abaixar um pouco. Abaixar um pouco. Ou tá melhorando, irmãos? O salário ia baixar um pouco, mas eu ia ter tempo com a Evelyn. Gisele, o primeiro ponto é seu. Ponderando sobre as razões. As razões, mudar ou não mudar. Ele tem mais razões para ficar no horário ou para procurar outro horário? O salário vai baixar, ele vai ter mais tempo com a Evelyn. Procurar outro horário. A esposa é mais importante que o salário. Segundo ponto, aconselhamento. William, que conselho você daria para o Fernando? Eu daria o conselho que deveria rever as contas e mudar de horário, porque o melhor a ser feito é a vivência no lar. Aí a terceira pergunta seria para o Fernando, né? Fernando, qual o real motivo para você querer mudar de horário? Talvez o motivo dele fosse falar, pastor, queria assistir o Coringão, né? Ele é São Paulino. Queria assistir o São Paulo, pastor, sair trabalhar às 10, não dá não. Motivação correta para mudar de horário? Nunca. Mas agora essa motivação é, pastor, eu queria ver minha esposa dia de semana, a gente só se encontra no sábado. Motivação plena, correta. Por fim, a última, a espera. Fernando, Deus é bom para aqueles que esperam nele? O que aconteceu? Fala para a turma. Eu fui, até me emociono, porque foi um período, fiquei 3 anos na Continental, trabalhava das 2 às 10, trabalhava de sábado também, não trabalhava de domingo, mas eu via a Evelyn, chegava em casa às 10h30. E fui, por conta da pandemia, diminuiu muito o serviço, fui mandado embora. E Deus ele é tão bom na minha vida que eu arrumei um emprego de segunda a sexta, e não trabalho no sábado. Diminuiu um pouco, mas Deus sustenta, viu? Deus sustenta e está sustentando até hoje. Irmãos, Deus é bom para aqueles que esperam nele. Obrigado, Fernando, por contar a história do lar, né? O Fernando abriu o lar dele. Todo mundo agora conhece a casa do Fernando, pelo menos dessa história. Obrigado, meu irmão, por compartilhar. Espero que ilustre o que a gente está falando. Meu irmão, se você tiver uma decisão difícil a tomar e essas questões ainda não estiverem tão claras, me procura. Vamos conversar, a gente quebra a cabeça junto, a gente ora junto ao Senhor. Mas, afinal, meu irmão, seja fiel no tomar decisões diante de Deus, seja prudente, ande pelo caminho bíblico para chegar a essas conclusões, tá bom? Deus nos abençoe. Pode vir, Dani. Pode vir. Nós vamos passar a apresentação das crianças.
ladinho do outro. Vai lá. Ó, olha pra cá. Bom dia. Eles vão falar o versículo sem o microfone hoje, né? Vamos fazer um microfone geral. Vamos falar o versículo? O Senhor. Fala bem alto aí, ó. O Senhor. O Senhor é meu pastor. Diga Jesus. Me faltará. Três somos 23. Amém. Você quer deixar o seu no banco? Não? Vem. Põe aqui no banco. Aí você pega. Bom dia, irmãos. A gente está continuando estudando sobre a pergunta 13 do Catecismo e as crianças irão falar o versículo. Deixa eu ir atrás de você para você falar. Os olhos Os olhos do Senhor do Senhor